Bom, estou quase pensando aqui que a gente podia ficar nesse assunto que ele provocou. Já dava tempo, já dava para fazer o debate 2, 3 semanas aqui, comendo e dormindo aqui, não? Gente, quero agradecer o convite, a galera aqui da Educação Física, a Valéria, o pessoal que convidou aí a Uniafro. A Uniafro é uma organização que articula cursinhos comunitários, né, cursinhos populares, com professor voluntário, organizado nas comunidades. Isso não é nenhuma novidade, tem vários grupos que organizam isso. A Uniafro é um deles, que aqui em São Paulo organiza 38 núcleos espalhados pelas periferias aí da Grande São Paulo, cidades vizinhas aqui. O papo aqui é sobre acesso. Acho que o Virtude ele conseguiu desenhar colocar um pano de fundo, né, para o debate, qualquer debate relacionado à educação, quando ele fez essa explanação. Antes eu quero falar da minha impressão sobre educação física. Eu estava brincando lá fora com as meninas, lá na quadra do Via Quadra, que educação física é a coisa mais legal da escola, né? Estava falando isso para a galera, né? A coisa mais legal da escola. Eu sou professor de escola pública também. E eu acho até que eu sou um professor legal, entendeu? Mas não dá para competir com o professor de educação física. Não dá, entendeu? A aula é legal, é bacana, é interativa, mas ir para a quadra é o que marca, é o que interage mais, é o que tem uma reação e um retorno, eu acho quase sempre muito positivo, daquela galera que muitas vezes é super apático no ambiente escolar, que inclusive está organizado para ser apático mesmo e para gerar mais apatia na juventude. Então, e isso tenho certeza que cada um de nós aqui, eu tenho 34, eu tenho várias marcas na minha memória, e a construção da memória é uma coisa importante para a tomada da consciência de classe, né, cara? Como é importante. E aí a gente, na minha ignorância, a educação física está sempre relacionada a esporte, né? Eu sei que não é só isso, mas é o que fica, tenho certeza, na cabeça da maioria. E é muito legal, é um momento de sociabilidade, que a pessoa muitas vezes não interage em casa e a partir da educação física na escola, da prática esportiva, ela muda completamente. Acho então que a educação física tem uma importância, para quem estuda mais isso, né? Eu ouço meus colegas falarem, para a saúde, é lógico que é importante demais, para a sociabilidade é importante. Esse é o dado. Só que desses 26,3%, só 10,5% é que foi cota para negro. Entende? Então o que já é pouco é pela metade recortado para negro entrando, que é um grande objeto do debate, da celeuma, da discordância nacional. Certo? Então é a política de ação afirmativa, que é esse número pequeno diante do universo, mais a massificação. 90% das vagas de universidade no Brasil são em faculdades privadas, gente. Não é uma universidade pública, como o Virtude nos trouxe, a partir da necessidade econômica, do contexto econômico, que ele chamou aqui de condicionamento econômico em última instância, que eu vou estudar também agora, depois que ele falou, vou estudar mais, certo? Condicionado ao interesse econômico, o mercado universitário explodiu no Brasil com um monte de esquina que a gente brinca, né? Então tem um açougue, tem uma padaria e tem uma universidade. Em toda esquina tem isso. A partir do condicionamento da necessidade do capital. 90% das vagas são dessas universidades privadas. Então, essa dinâmica universalizou também, ou seja, de certa maneira, o acesso. Isso garantiu que uma mulher chamada Patrícia Silva conseguisse um estágio numa escola, uma escola de um bairro de classe média alta aqui de São Paulo, aqui beirando a Marginal Pinheiro. Qual é o bairro que tem ali? Chique ali? Qual a altura? Tem vários. Né? Tem vários? Ibirapuera. Tem uma escola chamada é uma escola particular de Ibirapuera, que é uma escola internacional. E aí, essa menina, por ter entrado na universidade, ela foi trabalhar de estágio numa escola bacana, para aprender lá a burguesar, certo? E ela, negra, foi trabalhar com o seu cabelo ao natural. E no segundo dia de trabalho, a diretora falou: olha, querida, você pode vir trabalhar aqui, você é muito bem-vinda, mas você precisa prender seu cabelo e tal, e se possível alisar o seu cabelo, porque isso aqui é o padrão. E isso
gente, não precisa ser falado, porque os espaços da sociabilidade racista brasileira, a menina chega no dia e vê todo mundo de cabelo preso e liso, no outro dia ela já vai. Ela já está condicionada a obedecer sem ninguém pedir. Poucos gritam. E ela desobedeceu. E no dia seguinte ela foi com o cabelo dela. Ó, gente, qual é o contrário de cabelo preso? Solto. Ok. E armado, né? Também a gente não usa esse termo, porque agora o cabelo está armado, né? Entendeu? Né? Cabelo armado. E ela foi então com o cabelo solto, né? Solto, armado. O que a liberdade tem a ver com armado, né? Mas tem mesmo, para esse assunto tem o mesmo significado. E aí ela foi. E aí qual foi a reação da mulher? Olha, o padrão é cabelo liso, se você não vier, você vai ser mandado embora. E ela denunciou. Então é dessa contradição que eu estou falando. Eu penso que ela é importante, porque o acesso a esse espaço gera um conflito. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a teoria que o movimento negro acredita. E aí a gente um dia tem que marcar para falar mais disso, para trocar ideia, que é o seguinte. O Brasil, com todo o pano de fundo que eu concordo, o condicionamento econômico em última instância, o Brasil tem uma experiência sui generis, uma experiência muito específica, a partir da presença negra. A partir da presença negra. Que, de fato, os espaços dos oprimidos foram ocupados fundamentalmente pelo nosso povo preto, né, na história do Brasil. E a partir da última grande leva, da leva migratória no final do século XIX, começo do século XX, então a gente até brinca, né? Até aí, os pobres no Brasil eram só os pretos. Aí, a partir daí, a gente teve uma diversidade na pobreza. Até aí não, até aí o povo pobre, lascado, desgraçado, fudido, usando todos os termos, eram os africanos e seus descendentes. Então, com o medo das elites, do que poderia acontecer, do ponto de vista do potencial de rebelião do povo negro, isso é a tese que o movimento negro reivindica, né, gente? Nós temos 3 pensadores importantes do pensamento racista. Tem um cara chamado Arthur de Gobineau, que é um cara amigo de Dom Pedro II, e que é um cara que, pela primeira vez, ele vai... Não é verdade que o racismo nasce aí, não. O racismo é um fenômeno presente na humanidade, né? Essa ideia de supremacia, de que um é melhor que o outro e tal. Até cultural em vários espaços, né? em várias regiões. Mas ele vai botar isso no papel. Ele é um cientista importante, cientista político importante na Europa. Ele vai escrever sobre a supremacia das raças, e ele vai influenciar outros pensadores, como o César Lombroso. Tem um terceiro que eu nunca me lembro o nome, mas enfim, que são as teses de que existe uma supremacia natural em relação a quem nasce branco, daquele que nasce branco, quanto mais branco, mais privilegiado pela natureza, diferente de todo o resto que se distancia dele, né? Então, Arthur de Gobineau ele vai passar um período aqui no Brasil e vai escrever nos seus relatos que foi o pior período da vida dele, porque ele teve que conviver com aqueles que ele achava inferior, e que esse povo brasileiro era um povo muito feio, muito esquisito, um povo, as mulheres horrorosas, cabeças grandes, quadril largo, e que esse povo estava condenado à morte, porque essa mistura de sanguínea e que a única família que ia sobrar era a família de Dom Pedro, certo? E isso parece piada hoje, mas é uma coisa séria, isso tem registro histórico disso, o cara escreveu, e influenciou outros vários, né? Eu não sei se é o César Lombroso, é outro que eu não lembro o nome agora, mas é que influencia determinantemente, inclusive na área do direito, né? Do direito penal. Né? Então, quer dizer, você consegue perceber o caráter do sujeito a partir de traços físicos e não físicos. Forma do crânio. Né? Forma do crânio, largura do lábio, tipo a tonalidade da pele, e não físicos como externos, né? Tatuagem. Se o garoto apresenta rugas precocemente, vai ser delinquente. Se é homossexual,